Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre situações, problemas que envolvem razões trigonométricas. Com certeza, eu sei que vocês estão muito práticos nessa aula, então hoje a gente vai ver alguns exemplos. Então vamos ao slide. Olha aí, vamos começar logo pelo exemplo 1. O exemplo 1, analisando o triângulo retângulo, com as suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno do ângulo beta é igual a... Observe aí, pessoal, nós temos aí os dois catetos e a hipotenusa, eles têm valor. Mas ele está querendo saber o valor do ângulo beta, que está acima do triângulo, tá? E abaixo o ângulo alfa, o que não interessa. E aí nós temos 5 alternativas. Então vamos lá a resposta. Sabemos que o seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Analisando a imagem, sabemos que o cateto oposto ao ângulo beta mede 12. A hipotenusa mede 15. Então temos que seno de beta é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de beta é igual a 12 sobre 15. O que é que a gente faz aí? Simplifica por 3, o 12 e o 15. Simplificando aí por 3, nós vamos ter 12 dividido para 3, 4. 15 dividido para 3, 5. Então vai ficar 4 sobre 5. Portanto, aí a nossa alternativa é a letra B. É bem simples, pessoal. Vamos aí agora dar uma olhada no exemplo 2. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de raiz de 3, 6 raiz de 3, né, 12 metros, 13,6 metros, 9 raiz de 3 metros ou 18 metros. Nós temos aí 5 alternativas. Mas vamos dar uma olhada na resposta. Então observe aí, pessoal. Observe aí que nós temos uma rampa plana, só que subindo, não é isso? O que diz a questão. Podemos representar no triângulo ilustrado a seguir situação descrita no problema. A hipotenusa representa a rampa percorrida pela pessoa citada, certo? Então, nesse caso aí, observa que a rampa ela tem 36 metros de comprimento. Na figura, a altura que a pessoa foi elevada está representada pelo lado vermelho, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, vamos chamar esse lado do triângulo de X para determinar o seu valor. Para tanto, utilizaremos a fórmula do seno. Então, olha aí. O seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto é que é o seno de 30? É meio, não é isso? Então vai ficar meio é igual a x sobre 36. Nesse caso aí a gente multiplica-se os meios pelos extremos. Então fazemos a multiplicação. 2x, 2 vezes x, que é igual a 36 vezes 1, que é igual a 36. Isolamos a letra x e elevamos o 2 para a divisão. X é igual a 36 dividido para 2. X é igual a 18 metros. Portanto, ao subir a rampa, a pessoa eleva-se verticalmente a 18 metros de altura, tá? Que é o que a gente estava querendo saber lá. Logo, a alternativa correta aí é a letra E.
Então, nesse caso aqui, a gente vai dar uma olhada agora no terceiro exemplo. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é de quanto? Então, observe, pessoal. É uma questão simples, mas de bastante observação. Ele está dizendo bem, ó, a escada, você tem uma escada normalmente, uma escada de 2 metros de comprimento, ela está apoiada no chão em uma parede, verticalmente. Então, nesse caso aí, ela está fazendo um triângulo, tá? Só que ela vai ter um ângulo lá no meio de 30 graus. Então, vejamos. Analisando a situação, podemos representá-la por um triângulo retângulo, em que a sua hipotenusa vale 2, conforme a imagem a seguir. Então, observem aí. Nós temos aí a hipotenusa, valendo 2. Nós temos um ângulo, tá, de 30 graus. E nós temos um dos catetos, valendo x. Aplicando seno, é possível encontrar o valor de x. Vejamos. Então aí nós vamos ter o seno de 30 graus é igual a x sobre 2, tá? E aí nós vamos procurar o seno de 30 graus. Quanto vale o seno de 30 graus? Meio. Nós temos que saber sempre quanto vale cada um deles. O de 30, lembrando, o de 30, o de 45 e o de 60. Sempre tem que estar em mente. Então, nesse caso aí, nós vamos trabalhar com seno de 30. Vale meio. Então, meio é igual a x sobre 2. Multiplicando os extremos, né? Nesse caso aí, vai ficar 1 vezes 2 e 2x. Mas no momento que a gente isolar o x, vai ficar 2 dividido para 2. Tá? Que é igual a 1. Então, o meu x aí vale 1. Portanto, aí, a alternativa correta é a letra B. Então, agora nós vamos ao exercitando 1. Uma tirolesa será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura, sabendo que ela será amarrada de tal modo que forme com o chão um ângulo de 30 graus. Qual deve ser o tamanho do cabo dessa tirolesa? Então aí, pessoal, observe aí que nós temos 5 alternativas: 100, 125, 150, 175 e 200 metros. Então vamos lá. Então, observe aí. Sabendo que a altura é igual a 100 metros e que é oposta ao ângulo de 30 graus, então utilizaremos o seno de 30 graus para encontrar a hipotenusa. Tá? Observem bem, pessoal. Pelo que diz a questão, nós vamos aqui, ó, nós vamos saber. Sabendo que a altura é igual a 100 metros e que é oposta ao ângulo de 30 graus, então utilizaremos o seno de 30 graus para encontrar a hipotenusa. Então vamos lá, o nosso seno de 30 graus é igual a 100 sobre x. Logo eu tenho que saber quanto vale o meu seno de 30. Ele vale meio, que é igual a 100 sobre x. Multiplicando os extremos pelo meio, vai ficar 1 vezes x, x, né? 2 vezes 100, 200. Então, meu x é igual a 200. Portanto, logo a minha alternativa correta aí é a letra E. Vamos então ao exercitando 2.
O valor do comprimento da base de um triângulo retângulo isósceles em que os lados, tá, adjacentes à base mede 6 raiz de 2 centímetros é... Então aí, eu tenho 5 alternativas. 15 centímetros, 12 centímetros, 10 centímetros, 8 centímetros ou 6 centímetros. Diretamente fica difícil, né, pessoal, da gente ver, porque nós vamos trabalhar com raiz. Né? Se fosse um número mais simples, era mais fácil visualizar o triângulo retângulo, aliás, desculpa, o triângulo isósceles. Era mais fácil, mas como nós estamos trabalhando com raiz, nós vamos precisar de um cálculozinho. Então vamos lá. Observe aí a resposta. Primeiro, faremos o esboço do triângulo, que é esse que vocês estão vendo. Como ele é um triângulo, como ele é um retângulo, um dos seus ângulos é igual a 90 graus. Com a soma dos 3 ângulos é igual a 180 graus. E o triângulo também é isósceles. Então, os ângulos da base medem 45. Tá? Então, observa aí que nós temos aí medidas de 45 graus. Do lado alfa, 45 graus. Do lado beta, 45 graus. Observando bem, nós temos aí 6 raiz de 2 nos dois lados do triângulo e uma base B. Então, vamos lá. Como queremos encontrar o valor de B, nesse caso, tanto faz entre calcular o seno ou o cosseno dos dois ângulos, nós vamos ter seno de alfa é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 45 é igual raiz de 2 sobre B. Quanto equivale a raiz de 45? O seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, que é igual a 6 raiz de 2 sobre B. Multiplicando os meios pelos extremos, nós vamos ter B vezes raiz de 2, que é igual a 2 vezes 6 raiz de 2. B raiz de 2 é igual a 12 raiz de 2. Isolando o B, nós vamos ter B é igual a 12 raiz de 2 sobre 12 raiz de 2 sobre raiz de 2, que é igual a 12, porque a gente elimina as raízes quadradas. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra B. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.